como proteger seus bens e não deixar seus filhos falirem, seus herdeiros falirem. Meu nome é Giovana Gédia, eu sou aqui de Sorriso, Mato Grosso, da Proteger Seus Bens, e sempre estou postando aqui para vocês dicas de como proteger os bens e pagar menos impostos. E o tema de hoje é relacionado à sucessão, né? Como fazer os seus herdeiros não falirem e assim você proteger seus bens também. Vou pedir para todo mundo que vai assistir essa live mandar para algum amigo, pensa um amigo que vai ser interessante, um amigo ou uma amiga que essa live vai ajudar, porque esse tipo de informação a gente tem que divulgar, a gente tem que ajudar as pessoas a conhecerem. Ninguém fala sobre isso, ninguém sabe sobre isso, então é por isso que aqui no Brasil a gente paga esse tanto de imposto e por isso que o Brasil também é um dos países que mais tem a carga tributária alta, porque a gente não é ensinado como pagar menos impostos legalmente. Como passar os bens aos filhos para os seus herdeiros não falirem, isso é relacionado à sucessão. Muitas pessoas não sabem o que é sucessão, então esse patrimônio que você está construindo hoje, você está ralando, trabalhando todo dia cedo, porque todo mundo tem um motivo para acordar cedo, né? Eu tenho mais um motivo para acordar cedo todos os dias e ir trabalhar, que é o meu Pietro e é o meu amado noivo que ele está assistindo essa live. Eu acho que ele está assistindo essa live. Não sei se ele entrou e saiu, mas eu vi que ele entrou. Então todo mundo tem um motivo para acordar cedo todos os dias, ir trabalhar e fazer o que faz. E em geral esse motivo pode ser um ideal de vida ou pode ser os seus filhos, os seus herdeiros, exatamente. Na maioria das vezes, né, o motivo que faz com que as pessoas procurem proteger seus bens é fazer a proteção dos bens da família. Então a pessoa tem filhos, quer fazer a sucessão, não quer que eles passem por um inventário, às vezes os pais já passaram. Então a sucessão é basicamente você transferir os bens, tudo isso que você está construindo agora, para os seus filhos, de uma maneira que esse patrimônio fique o máximo intacto. Então, por exemplo, se você está construindo hoje um patrimônio de R$1 milhão, se você 1 milhão, 10 milhões, enfim, 20 milhões, esse patrimônio, o dia que você for passar para os seus filhos no momento de um inventário, que eles tiverem acesso a isso, ele vai ser diminuído, exatamente. Você não vai passar exatamente tudo que você construiu para os seus filhos. Você vai ter que pagar muito imposto, vai ter que pagar muita taxa, vai ter que pagar muito custo para que esse patrimônio chegue nas mãos dos seus filhos. Então você planejar essa sucessão faz com que os seus filhos recebam da maneira mais integral possível todo o esforço que você está fazendo hoje em dia. Então é muito interessante que, e também em geral, as famílias que optam por fazer uma sucessão, que pensam na sucessão antecipada para que os herdeiros não venham a ter muitos custos, que não venham a ter muitos problemas, são famílias mais organizadas, são famílias que em geral o relacionamento entre os familiares é um relacionamento melhor, é um relacionamento mais tranquilo, digamos assim. Então a sucessão ela vem para te ajudar em todos esses sentidos, certo? E outra coisa também que é muito importante, a sucessão não é só em relação a patrimônio, em relação a bens, a sucessão também é de conhecimento, a sucessão também é de legado, então tudo isso que você ensina para os seus filhos, tudo isso que você fala, olha, economiza hoje, né, para você ter lá na frente, todos esses ensinamentos, isso também é uma forma de fazer a sucessão. E aí, a gente tem algumas formas comuns de fazer a sucessão antecipada, né, ou seja, fazer com que os filhos não passem pelo inventário. Em geral, quando a gente fala assim, passar os bens para os filhos em vida, a pessoa já pensa em doação em cartório, né? Com certeza que você, me diz aí, você que está ouvindo esta live, você já pensou em fazer uma doação em cartório para o seu filho? Você já fez uma doação em cartório para o seu filho? E outra pergunta ainda, você já recebeu doação em cartório de algum bem imóvel do seu pai, da sua mãe, do seu tio? Então isso aí é uma coisa importante, porque esse é o padrão, né? Isso é o que geralmente quando você está querendo fazer uma sucessão, você não conhece muito, você vai conversar com qualquer advogado, ou você vai conversar com outra pessoa, qualquer profissional, esse é o padrão que ele vai te recomendar. Mas será que existe somente a doação em cartório? E será que a doação em cartório ela é a melhor opção? Então, isso tudo a gente vai ver aqui. E aí vai entrar a relação também de como é que a holding vai ajudar, qual que é a diferença de uma holding, qual que é a diferença de uma doação em cartório, a questão da outra coisa também, quando a gente fala de sucessão, passar os bens para os filhos,
muitas pessoas pensam, já vem na cabeça, a compra e venda fake, né? Se você não fez, você já conhece quem fez, ou você tá pensando em fazer, não, vou colocar aqui que eu vendi esse imóvel aqui pro meu filho, e vai pro nome dele, e aí tá tudo tranquilo. Pois é, mas você corre o risco de ter uma autuação fiscal se você fizer isso, certo? Então tem vários riscos envolvendo. E fora que você vai ter custo com escritura, você vai ter custo com ITBI, então não é tão barato assim. E aí vamos lá. O que não é uma sucessão antecipada, né? Muitas pessoas confundem esse termo, né? Sucessão antecipada é isso ou não é? Muitos pais têm muito medo. Falam assim, não, eu vou passar meus bens para os meus filhos e aí eu vou perder tudo. Poxa, eu não morri ainda, vocês já estão pensando nas minhas coisas? Não é bem assim, certo? Uma sucessão bem feita, os pais continuam tendo controle total sobre os bens. Inclusive, é muito comum nos vídeos que eu posto aqui, nos vídeos que eu posto no outro aplicativo lá, no TikTok, aplicativo de dancinha, as pessoas falarem, olha, eu tenho um caso de uma vizinha que ela fez doação para os filhos e aí os filhos foram lá e despejaram ela de casa. Mas não, certo? Uma sucessão não é isso. Isso é uma maneira errada de fazer. Então, fazendo através dos mecanismos corretos, e lembrando, nem sempre o mecanismo correto é uma holding. Isso aí é até um erro que eu vejo por aí, assim, muitas pessoas falando que a holding é tudo na vida. Holding não é tudo na vida. Tem muito cliente que eu perco porque para ele não combina, não vai dar certo, ele inclusive vai gastar mais se ele fizer. E se você faz algo sem orientação, você vai gastar mais e você vai ter menos segurança também. Às vezes o cliente tem que escolher entre segurança e um custo mais alto. Às vezes ele vai ter mais segurança e vai ter um custo mais alto, ou um custo mais baixo e ter uma menor segurança. Certo? Então, pessoal, vamos lá. Você agora vai imaginar os seus bens, o seu patrimônio, imagina todo o seu patrimônio imóvel. Compensa para mim fazer uma holding ou não? Primeira coisa, a holding ela vai compensar para você fazer uma sucessão antecipada para patrimônios a partir de R$1 milhão. Por quê? Patrimônios abaixo de R$1 milhão você tem a opção de fazer, às vezes, um inventário em cartório. O inventário em cartório ele tem custos muito baixos, ele é muito rápido de ser feito, certo? E além de ser rápido de ser feito, uma coisa que tem que ser essencial, os herdeiros precisam estar em acordo, certo? Se vocês estiverem em desacordo, se tiver alguma briga, aí vai para o judicial. E aí seria mais interessante começar a pensar em fazer uma sucessão agora, para que esse problema vocês não levem lá para frente. Mas basicamente, patrimônios menores que R$1 milhão você pode fazer um inventário via cartório, que a gente chama de inventário extrajudicial. Você pode fazer uma doação em cartório, porque imagina, o custo, às vezes o imposto que você vai pagar na holding, ele vai ser mais barato do que você fazer uma doação do imóvel no cartório. Porém, tem um detalhe muito importante, você não vai fazer de graça essa holding, vai ter os honorários de quem vai fazer essa holding. E aí você somando o custo do imposto mais o custo de quem vai fazer, vai dar na mesma que fazer uma doação em cartório. Uma doação em cartório ela é menos burocrática, certo? Porque a holding, se der tudo certo, ela é muito boa. Mas para dar tudo certo, você precisa ter uma prefeitura, você precisa morar na cidade que a prefeitura é sua amiga, que é uma prefeitura boa de trabalhar, né? De trabalhar no sentido que ela libera tudo muito fácil, não cobra ITBI. Você precisa morar num estado que ele não faz reavaliação das cotas ao valor de mercado. Porque tem muitos empecilhos que podem fazer com que a sua holding demore muito. Pode fazer sim com que a holding ela tenha um custo maior, então por isso ela acaba compensando para patrimônios a partir de R$1 milhão. Não é para todo mundo, não são todos os problemas que são resolvidos com a holding. Então, pega lá os seus imóveis, tá? Vamos pegar lá uma média de alíquota de impostos que a gente tem nos estados, de 4%. Você pega 4% e você precisa fazer uma relação entre o valor de mercado, valor atualizado desses imóveis e valor de imposto de renda desses imóveis. Na holding, você vai pagar os 4% sobre o valor de imposto de renda desses imóveis. E fora dela, você vai pagar sobre o valor de avaliação, que é o valor de mercado desses imóveis. Então, imagina, pessoas jovens, até hoje, eu atendi, as 3 consultas que eu fiz à tarde foram de 3 clientes muito jovens. Um tinha 38 anos,
O outro, eu não sei que idade ele tinha, mas ele não tinha cabelo branco. Ele era bem jovem, ele tinha no máximo 50 anos. E outro cliente, ele tinha de 43 a 44 anos. O que acontece? Pessoas que são jovens, em geral, elas acabaram de adquirir o imóvel. Se elas não acabaram de adquirir, elas compraram há pouco tempo. E aí, o que acontece? O valor de imposto de renda, o valor declarado desse imóvel, ele está muito próximo do valor de mercado, porque é um imóvel que acabou de entrar no imposto de renda. Então, para essa pessoa, poxa, ela vai pagar 4% se o pulo do gato da holding, né, essa grande vantagem da holding, é que você consegue pagar imposto sobre o valor de imposto de renda dos imóveis, e o valor de imposto de renda e o valor de mercado está praticamente igual. Então, poxa, se eu fizer uma mudança em cartório, eu vou pagar 4% de imposto e não vou ter o custo de constituição de uma holding. Se eu fizer a holding, eu vou pagar os 4% mais o custo de constituição. Então, compensa fazer uma holding? Não compensa fazer uma holding. O segredo de tudo, o segredo de todas as economias está nisso aqui que eu estou falando para vocês. É sobre o valor dos seus imóveis e o seu imposto de renda. Isso faz toda a diferença. Então, pessoal, isso aí é uma das formas de você fazer uma sucessão para que os seus herdeiros não venham a falir. Outra questão, as pessoas perguntam muito sobre dinheiro, né? Você fala muito de imóvel e tal, mas e dinheiro? Dinheiro que eu tenho no banco, investimento, o que eu faço, tal. Pessoal, uma coisa muito importante. Pode colocar dinheiro? Posso doar dinheiro? Ou posso colocar dinheiro em uma holding? Sim, você pode colocar. É claro que você pode colocar. Porém, você não pode movimentar. Esse dinheiro não pode ser fruto de, por exemplo, um investimento. Se ele estiver na holding, você vai ter uma bitributação disso. Você vai tributar tanto na fonte quanto no momento que isso for sair da empresa, porque vai ser um resultado de atividade financeira. Você pode abrir uma conta bancária e deixar o dinheiro parado lá na holding. Isso você pode. Talvez economicamente isso não seja uma coisa tão interessante assim, porque dinheiro parado é dinheiro que você está perdendo, né? Então, assim, os investimentos, o que você poderia fazer, né? Realocar os seus ativos e optar por ativos que não passem pelo inventário, como, por exemplo, a previdência privada. Mas aí você tem que ver se a sucessão não vai bater de frente, né? Ela não vai chocar com a sua rentabilidade. Então, tudo é prioridade, né? Então, se você é jovem, você quer investir no que você está bem investindo, que você acha que vai ser mais rentável. Então, talvez com os investimentos não seja a hora de você pensar na sucessão. Agora, se você está com uma idade mais avançada, já tem de clientes de 93 anos. Então, esse cliente, ele não precisa pensar mais tanto na rentabilidade, né? Tão grande dos investimentos. A praia dele agora já vai pensar mais em como ele vai deixar esse patrimônio para a próxima geração. E aí, por isso, ele pode começar a optar pela previdência privada, colocar mais dinheiro numa previdência privada, ou até seguro de vida. Seguro de vida é algo muito interessante mesmo. Até a questão de seguro de vida da Prudential e tal, a gente faz aqui seguro, mas assim, não é o nosso foco, entendeu? Não é o foco. Se a gente quer, a gente faz, mas não é o foco. O foco maior seria o patrimônio imóvel, certo? Fazer toda a sucessão do patrimônio imóvel. Então, pessoal, é basicamente isso em relação a imóvel. Até essa questão do seguro de vida é interessante, né? Muitas pessoas acham que holding e seguro de vida são inimigos. Holding é uma coisa, seguro de vida é outra. Mas são complementos, porque a holding trata do patrimônio financeiro, o seguro de vida trata do patrimônio financeiro e a holding trata do patrimônio imobiliário. Então, eles se complementam. Até mesmo semana passada, atendi um cliente de Curitiba, um grupo imobiliário que tem lá, e aí eles já estão... Gente, eu fiquei até chocada. São irmãos, eles têm no máximo uns 40 anos, cada um deles, e eles já têm a sucessão toda pronta. Todos os imóveis de uma administradora de bens próprios já estão pensando em fazer a sucessão para os filhos deles. O pai deles ainda está vivo, mas eles já estão pensando em fazer a sucessão dos filhos e já fizeram o seguro de vida para a esposa. Então, assim, vai ficar tudo certo. E é engraçado, porque essa questão de você pensar, muitas pessoas também falam assim: eu vou gastar dinheiro para deixar os bens para os meus filhos, eles já vão ganhar meu patrimônio. Eu não vou ficar gastando com holding, seguro de vida, nem eles que se virem. Quando eu não tiver mais aqui, eu vou estar morto, não está mais nada. Assim, é claro que as pessoas que pensam assim não estão aqui assistindo a live, né? Porque você não investiria o seu tempo aqui assistindo isso aqui
se você pensa dessa maneira. Só que a questão não é que você está gastando agora para deixar para seus filhos e tudo mais. A questão é que você está planejando para que o seu patrimônio não seja gasto, não seja dilapidado para pagar imposto, entendeu? Eu prefiro deixar para os meus filhos do que para o Estado. Eu prefiro deixar para os meus filhos, tentar fazer com que eles tenham a maior parte do meu esforço de vida do que sei lá, sabe, Estado, governo e tal. Não quero. E se a gente... Até interessante eu fazer uma postagem sobre isso aqui, saiu uma manchete do Paulo Guedes que ele falou assim, que os ricos, eles deveriam ter vergonha de não pagar impostos. E aí logo do lado foi descoberto que ele tem a maior parte do patrimônio dele, né, em offshores, em ilhas que tem isenção fiscal. Olha só que contradição, né? Então é isso aí, o Estado, as pessoas, o governo se quer que você seja a ovelhinha do bando, né? Que acha que isso é uma coisa errada, que não dá pra fazer, que você siga o padrão. Então, fazer todo esse planejamento é difícil, sabe? Não é fácil. É papelado e tal, cartório e tal, não é fácil. Aqui, a gente pega toda essa parte chata e faz. Mas o cliente também tem um esforço, né? Uma saída da zona de conforto do cliente. E, cara, se você não fizer isso, você vai ser comido pelo sistema. Você vai fazer o que todo mundo faz, vai perder dinheiro igual todo mundo perde. Então as pessoas que... o sistema que mais quer que você ache que isso é errado, as pessoas que elas próprias pregam isso, elas são as que mais usam e abusam desse tipo de coisa. Uma dúvida, se eu abrir uma holding, eu pago para transferir meus bens imóveis, taxa de cartório, cheguei TBI, dentre outros? Sim, você vai ter a taxa do cartório. Isso é uma taxa que você paga na holding, certo? Você tem. E aí, isso é uma coisa louca que eu descobri trabalhando com cartórios no Brasil todo. Você sabia que um patrimônio é um patrimônio de 10 milhões? Para você fazer um registro em uma cidade, em um tipo de cidade, você vai gastar R$ 2.700 reais para registrar aquilo lá na holding. Tem cidades que você vai gastar em cima da porcentagem do imóvel. Para fazer a mesma coisa, você vai gastar R$ 20 mil. Sim, eu não tô brincando. A mesma coisa você faz, só pelo fato do seu imóvel estar localizado em municípios diferentes, nenhum você paga. Em um você paga 2.700, no outro você paga 20 mil. Isso aí é doido. Tem cliente que tem taxas assim astronômicas com cartório, tem outros que não gastam quase nada. Para desintegralizar imóvel da holding após doação das cotas, para quem vai o imóvel? Bom, o imóvel, quando você for desintegralizar ele, isso é uma coisa importante, até uma pergunta que eu sempre faço para os clientes. Se você pretende vender um imóvel, não faça a sucessão dele. Até que isso é muito comum para clientes que são mais jovens. Então, tipo assim, você tem lá 40 anos, aí você vai ter 2 filhos, um de 12 e outro de 15. Quer fazer a sucessão para os filhos. Isso é lindo, né? Caramba, você é tão jovem, já está pensando lá na frente. Porém, o que acontece? Você tem aí algumas desvantagens nisso. Primeiro, se você doar seus imóveis ou cotas da holding para menores de idade, você vai ficar bloqueado de vender esses imóveis até que o seu filho seja emancipado com 16 anos ou que ele complete 18 anos. Então você vai precisar de uma autorização judicial. Então é a mesma coisa que você não poder fazer isso, certo? Então você vai ficar bloqueado nesse sentido. Segunda coisa, se você ainda é jovem, você ainda tem uma longa jornada pela frente de movimentação imobiliária do seu patrimônio. Então você pode vender, vai alugar, vai permutar, vai comprar terreno, vender terreno, pagar muito imposto. Quanto mais jovem você é, mais imposto você paga, mais tempo de contribuição você tem, né? Então, basicamente, você vai ter doado um imóvel para o seu filho, paga o imposto desse imóvel, o imóvel, no final das contas, não vai ficar no seu patrimônio. Então, por exemplo, seja fazer uma doação em cartório, ou uma holding, ou um seguro de vida, você paga menos impostos, mas você não deixa de pagar. Então, se você pagou, não pagou pouco, mas você está pagando ainda. Então, você vai vender aquele imóvel, você pagou à toa, basicamente. Então, se você é muito jovem, não é interessante fazer a sucessão agora. E segunda coisa, você também vai ficar bloqueado de vender seus bens se os herdeiros forem menores de idade.
E se eles não forem menores de idade e você quiser vender, você vai ter gasto com ITCMD à toa, certo? Então isso aí é uma coisa bem importante. Outra questão é a seguinte, pessoal. O que se fala muito, né? Que a holding ela é muito boa e tal, mas que realmente ela não vai te isentar de imposto. Você vai ter que pagar imposto agora, vai pagar menos ou vai pagar igual. No seguro de vida, qual que é a lógica do seguro de vida, né? E aí isso é uma coisa que vai muito de preferência, né? De pessoa para pessoa. A holding ela vai ser mais econômica, você vai organizar tudo agora, mas é um problema que você vai ter que, né? É uma burocracia que você tem que fazer agora. Agora o seguro de vida, o dinheiro, o prêmio do seguro de vida, ele tem o intuito de ser o dinheiro que os seus herdeiros vão usar para pagar o inventário. Então assim, o seguro de vida não é que ele te livra do inventário, ele te ajuda a custear o inventário. Já a holding, ela te livra do inventário, né? Literalmente te livra do inventário, você não passa pelo inventário. Então fica muito aí a critério de quem tá, dos donos do patrimônio, né? Do patriarca e da matriarca, o que eles preferem, o que eles acham que é mais viável fazer. Um seguro de vida, uma holding, uma adoção em cartório. Compra e venda, Joana, dá pra fazer compra e venda? Dá pra fazer compra e venda também. Uma dica. Se você fizer compra e venda de imóvel para os seus filhos, você vai pagar ITBI e escritura, como eu comentei no começo da live. Se você fizer uma compra e venda com os seus filhos através de uma holding, que será uma compra e venda de cotas, você não paga nem ITBI e nem escritura. Lembrando, tem que ter caixa para isso, hein? E a transação tem que efetivamente acontecer. E se a pessoa tem faturamento de aluguéis, aí, meu filho, aí o negócio fica quente. Por quê? Mas isso é uma dica que eu vou passar só daqui a algumas semanas. Quem tem faturamento de aluguéis e faz uma holding imobiliária, praticamente não gasta com impostos no momento de fazer a doação. Tá bom? Doação não, no momento de fazer a sucessão. Porque você tem algumas opções um pouquinho mais em conta para fazer, certo? Doação. Você vai passar para o nome dos filhos e perde total controle. Você vai doar, literalmente doar para eles. Passou para o nome deles, não tem mais nenhuma relação com você. Doação com reserva de usufruto. Você vai doar para os seus filhos, mas você vai ficar com o usufruto. O que é o usufruto? É o poder de fazer o que você quiser com aquele imóvel enquanto você estiver vivo. Então você pode mandar e desmandar naquele imóvel o quanto você quiser, meu amigo, porque o imóvel contigo você continua sendo usufrutuário, você só não pode vender, tá bom? O imóvel. E aí você continua tendo esses plenos poderes enquanto você for vivo. E aí somente quando você vem a faltar que o seu filho pode vender ou fazer qualquer outra coisa com o imóvel. E uma coisa muito interessante, quando você faz uma doação de um imóvel com usufruto, você não consegue vender, porque você pode fazer qualquer coisa, menos vender, porque o titular do imóvel passa a ser o seu filho, né? Que dentro ou não é o seu filho. Por mais que ele não possa alienar enquanto você estiver vivo. Agora, se você faz uma doação com reserva de usufruto de cotas de uma empresa, aí é diferente, aí você pode vender o imóvel. Exatamente. Aí, esse é um dos ingredientes mágicos que a gente tem na holding, né? Pessoal, muito obrigada por quem assistiu, muito obrigada por quem ficou aqui até agora. Eu estou muito honrada pelo tempo que vocês ficaram aqui comigo. Para isso, um abraço para vocês e até o próximo vídeo.